O senhor toca num assunto importantíssimo. Eu tive a oportunidade de, na cidade de São Paulo, como vereador, de acompanhar um pouco o desmonte, e infelizmente eu tenho que chamar de desmonte, dessa ideia de fortalecer o debate regional, pensar políticas de desenvolvimento para cada região da cidade. Primeiro lembrar, né, a cidade de São Paulo ela não é uma ilha. O senhor falou de Osasco, que tem divisas com São Paulo. O senhor citou um problema grave, que é um problema de enchentes naquela região, sim. Lá da Vila Piauí, do Roxindá. Isso. Nós temos, do outro lado, Guarulhos, nós temos Mauá, nós temos Santo André. Hoje, São Paulo, Imbu, né? Hoje, São Paulo, ela está dividida, ou melhor, ela está cercada, ela está conurbada com as outras cidades. E pensar políticas metropolitanas tem uma importância muito grande. É impossível resolver o problema do transporte coletivo se pensar só a cidade de São Paulo ou só a cidade de Osasco. É impossível pensar o problema do lixo, porque nós não temos mais áreas para recolher e depositar os nossos resíduos sólidos. Osasco, São Paulo e as outras cidades vivem o mesmo problema. A gente não tem mais espaço livre para construir aterros, para coletar lixo. E aí a gente começa a ter problemas graves. Então, primeiro, o senhor toca num assunto que eu acho que é fundamental. Não basta ter regiões metropolitanas, é preciso ter regiões metropolitanas, mas ter recurso. Nós tivemos, aqui em São Paulo, no estado, tínhamos 3 regiões metropolitanas. A região da Baixada, a região de São Paulo e a região de Campinas. Só que nenhuma delas tinha recurso. Elas estavam no papel, muito bem estabelecidas, mas sem políticas para isso. É só lembrar que agora, esse debate feito pelo governador, recoloca a necessidade de que se tenha recursos, de que se tenha políticas. As prefeituras, elas se organizaram a partir das suas necessidades. A gente podia lembrar lá do ABC, que criou um fórum do ABC, da região oeste, a mesma coisa, sem a presença do Estado. Então, se a gente não tiver regiões metropolitanas com recurso, com políticas públicas, com vontade política do Estado, nós vamos continuar no papel com essas propostas. Eu estou falando isso porque nós tivemos uma experiência aqui em São Paulo, que eu tenho usado muito para esse debate, deputado, que me parece ser interessante e fundamental para cidades como São Paulo, mas também como Osasco, Guarulhos, São Bernardo e assim por diante. É a ideia de pensar o desenvolvimento de determinadas regiões. Vamos pegar o exemplo de Osasco. Osasco tem um polo industrial, ali perto da Anhanguera, que o senhor conhece muito bem. Aquele polo industrial é um espaço que gera emprego para quem está ali. A pessoa trabalha no local, não precisa se deslocar para outra região da cidade ou para outras cidades vizinhas. Então nós começamos a pensar as dificuldades com soluções locais. Qual seria o papel de uma cidade grande, polo, como a cidade de Osasco e outras aí, então, na região? Eu acho que, por exemplo, vamos pegar a região oeste, que Osasco é uma das principais cidades. Osasco hoje é a terceira cidade do ponto de vista econômico. Tem um papel e um peso muito grande. Quando a gente olha a economia de Osasco, a gente vai ver que nós temos uma quantidade enorme de shopping centers. Mas também temos indústrias. É verdade que muitas saíram do estado de São Paulo. Como saíram de Osasco, como saíram da cidade de São Paulo, como saíram do ABC. Então, é preciso pensar o desenvolvimento regional a partir da vocação. É preciso, por exemplo, discutir a região oeste, que tipo de vocação ela tem? Que tipo de empresas a gente podia atrair para a região? Não só para Osasco, mas a gente podia pensar naquele polo. Empresas que não poluem, empresas que são geradoras de emprego, empresas que possam desenvolver a região. Se a gente pudesse, a partir desse debate da região metropolitana, que foi trazido para a Assembleia, discutir as especificidades regionais, deputado, a Assembleia daria uma contribuição muito grande. O governo do estado seria obrigado a dar passos nesse sentido e a gente teria cidades pensadas do ponto de vista das suas especificidades. O senhor conhece Osasco. Se a gente falar assim, bom, quais empresas foram para Osasco? Osasco mudou muito. Por exemplo, as empresas de amianto que produziam as telhas, hoje não estão mais lá. Primeiro por uma luta do senhor, para terminar com o amianto, mas também porque muitas cidades de outros estados tiraram as empresas de lá
com a redução de impostos, com a guerra fiscal, e assim por diante. Mas o senhor tocou num ponto importante. O senhor falava do lixo, que é difícil uma solução individual de uma cidade para com o lixo. Agora tem o lixo perigoso também. Sem que o Estado tenha o seu papel de indutor, de organizador, é muito difícil resolver. Para de usar o amianto, mas os resíduos, que é um lixo perigoso, é uma quantidade grande e eles permanecem. E não pode ser jogado em qualquer lugar, em aterro sanitário, porque pode contaminar o lençol freático. E 3 lugares, 3 cidades que têm esses aterros, cobram muito caro, que é Tremembé, Caieiras e São José dos Campos. Todos são privados, particulares. E agora, com essa nova lei de resíduo sólido, lei federal, os municípios têm um prazo para se adaptar, para criar as condições. E se não levar em conta também o lixo perigoso, não basta apenas baterias, que é importante tudo isso, mas esse que é o amianto, que é uma quantidade grande e é do tipo 1, perigoso. Então, deputado, olha, repare só, principalmente essa preocupação do senhor com o amianto, esse do tipo 1 que é o mais perigoso. Como é possível uma cidade sozinha resolver um problema desse tamanho? Aí entra a região metropolitana, porque é necessário que haja um consórcio de cidades para que se desenvolva soluções para problemas como esse. O senhor falou do lixo, a gente falou do transporte, nós falamos mesmo da saúde. Quantas pessoas não saem de um município para ser atendido em São Paulo? Sim, ou vice-versa, em algumas áreas de especialidade. Então, ou o Estado se transforma de fato num condutor de políticas públicas metropolitanas, ou nós vamos ter o esgotamento dos municípios. Porque por mais recursos que eles possam ter, é impossível dar conta dos seus problemas e ainda ter que administrar aqueles que surgem. Então, acho, deputado, que esse debate do lixo, só para voltar num problema que eu acho gravíssimo, aliás, a gente teve agora mais recentemente o problema com o Shopping Center Norte aqui em São Paulo, sofreu uma interdição por parte do poder público, porque foi construído num aterro, num lixão. Bom, ali é quantos outros não existem e que têm construções, edificações e que precisam ser monitorados? A gente está vendo o problema do Singapura lá do lado, mas tem outras lojas construídas, tem delegacias. O poder público não olhou. Agora, se o poder público não olhar para essa questão do lixo perigoso, a destinação, nós vamos ter no futuro problemas, porque nós vamos descobrir que foram colocados em lugares inapropriados. É o gás metano, né? Com gás metano. Então, deputado, me parece que essa preocupação que o senhor traz, ela está diretamente ligada a essa questão do debate metropolitano. Eu queria só aproveitar para dar o exemplo de São Paulo. Eu disse ao senhor que quando eu assumi o mandato, eu tive o desprazer de ver o desmonte desse debate sobre desenvolvimento regional. Mas no governo do PT em São Paulo, com a prefeita Marta, foi gestada uma proposta que, se tivesse sido investida, aplicada, se tivesse continuidade, a gente não estaria onde estamos agora. Mas era a ideia do desenvolvimento regional da leste. Mas não só da leste da cidade, mas da leste da metrópole. Como é preciso também pensar a oeste da metrópole, como é preciso pensar o sul da metrópole, o norte da metrópole. Durante alguns anos, a Prefeitura de São Paulo se dedicou a estudar qual a vocação da Zona Leste, que tipo de indústrias a gente deveria levar para lá, quais as ações que o poder público deveria fazer para atrair essas indústrias. E aí, deputado, foram criados 3 pilares. 1, melhorar o viário. Para uma empresa se instalar em qualquer lugar, ela precisa ter facilidade de acesso. Primeiro, para transportar suas mercadorias, para levar para o porto, para o aeroporto, e também para receber matéria-prima. Segundo, qualificação de mão de obra. É preciso ter escolas públicas de qualidade para qualificar a mão de obra para aquelas empresas que se instalaram lá. E terceiro, redução de impostos, né, através de projetos de lei que possam facilitar a instalação das empresas. Por falar em escolas, a região do Osasco ali tem sido
tem tido várias universidades, né? É um setor que também tem aumentado, né? Tem crescido. O governo federal instalou a Unifesp, o governo estadual inaugurou a FATEC. Agora, o que está faltando, deputado? Que eu acho que aí entra a Assembleia Legislativa. De que forma uma Unifesp, de que forma as universidades particulares que se instalaram em Osasco, que são muitas, as FATECs que o governo do estado tem feito, de que forma elas podem dialogar para que aquilo que a cidade está precisando possa ser desenvolvido por elas? Por que a gente precisa ter um curso de culinária se a vocação da cidade é industrial? Por que eu preciso ter um curso de modas se a vocação da cidade é para serviços? Nós devíamos, e aí a Assembleia pode ter esse papel, deputado, canalizar esforços para que o debate metropolitano também se dê do ponto de vista da educação. Que tipo de cursos eu preciso levar para aquela região? Pô, nós temos, em Osasco a gente tem um grande número de shoppings, a gente estava falando isso. Como é que o poder público pode induzir a FATEC, ou mesmo a Unifesp, ou as universidades particulares, a terem cursos voltados para esse segmento tão importante? Qualificar o servidor? Eu estive recentemente lá na Zona Leste, onde tem uma luta para a construção da Universidade Federal da Zona Leste. E fui algumas vezes dar apoio, né, que é uma coisa importante, que venha, que resolva logo o problema da Gazarra, lá do local onde ela será sediada. E nós percebemos uma participação bastante grande e por segmentos, quais os cursos que deveriam ser realizados lá. Inclusive um que falava um pouco que a população hoje vive mais, a população está vivendo mais. Então, que a terceira idade precisa ter um tratamento com mais carinho, porque nós teremos uma população maior da terceira idade em breve. Em breve teremos mais pessoas com mais idade do que jovens e crianças. O senhor tem razão. E o poder público tem que olhar também para esse aspecto. Então, quando a gente fala de vocação econômica, a gente está falando das indústrias, do serviço, mas também a gente tinha que falar do indivíduo, daquele que está entrando na terceira idade e que precisa ter um outro olhar.